Em 1985, um menininho de 11 anos desapareceu. Algumas semanas depois ele foi encontrado. Só que, infelizmente, para esse caso ser solucionado, foram mais de 2 décadas. Esse é aquele tipo de história que a gente realmente acredita que algumas pessoas só aparecem para atrapalhar. Vem comigo que a história de hoje é do Christopher Alan Brown. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos estranhos algumas vezes por semana, e por isso mesmo o quadro se chama Sexta Estranha. Para quem é novo no canal, Sexta Estranha é uma brincadeira com Thaís, né? Porque eu sempre fui chamada aí de estranha desde criança, enfim, eu não era uma pessoa muito normal. Então, né, por que não brincar com o Sexta Estranha, né? Então, né, ao invés de eu escutar, nossa, ela tá espetacular, não, eu escutava, nossa, ela tá estranha, né? Então, é isso aí. Nome do quadro explicado, vamos para esse caso de hoje, que é aquele caso que vai deixar a gente com um pouquinho de revolta sim, tá? Talvez não um pouquinho, talvez muito. Vamos lá. Christopher Alan Brown nasceu dia 6 de novembro de 1973 nos Estados Unidos. Ele era filho de Brenda Simpson e Justin Brown. Desde o momento que ele nasceu, Brenda se apaixonou por ele, né? Afinal, como não se apaixonar pelo seu primeiro filho? E ela sentia, assim, que aquele menino seria alguém muito especial. Ela achava que ele combinava com a cor amarelo, então ela sempre aproveitava para colocar ele vestido com uma roupinha amarela. Infelizmente, o casamento dela com Justin durou apenas 1 ano após o nascimento do bebê. E aí eles se separaram. Não muito tempo depois, ela conheceu um homem chamado Harvey e ele iria se mostrar o grande amor da vida dela. Harvey, ele disse que se apaixonou por Brenda e se apaixonou também pelo Alan. Gente, apesar de se chamar Christopher Alan, todo mundo chamava ele de Alan, então eu vou tratá-lo assim nessa história também, tá? Ele se apaixonou por Alan, ele disse que não tinha como não se apaixonar por aquele menino, e a partir do momento que ele resolveu ter um relacionamento sério com Brenda, ele falou e ele foi até o final. Ele disse o seguinte: Alan não é somente seu filho, Alan é meu filho também. E a partir daquele momento foi isso que Alan se tornou para ele. Tanto que ele ajudou na criação, ele educou da forma que um pai educaria um filho. Ele disse que estava fazendo o possível para moldar aquele menino para que ele se tornasse um grande homem. Bom, então nós estamos agora em 1985. Eles moravam no Michigan, em uma cidade chamada Flint, e essa cidade tinha a GM, que é uma montadora de carros. Então, tanto o Harvey quanto o Brenda trabalhavam nessa montadora. Os dois ganhavam muito bem, então a vida em casa financeiramente era bem tranquila. Então eles tinham o Alan como filho mais velho. Maurice chegou ali 2 anos depois, e no momento da nossa história, Brenda estava grávida do seu 3º filho. Já com alguns meses de vida, Maurice ele foi diagnosticado com uma doença rara, que nasciam tumores no rosto dele. E por causa disso, Alan, como menino doce que era e como irmão mais velho, protegia o Maurice. Então lá na escola ele não deixava ninguém rir do irmão dele, fazer nenhuma piada, ele estava sempre presente realmente para proteger. Alan se destacava na escola. Ele tinha ótimas notas, ele era um dos melhores alunos e ele era também bom no esporte, ele adorava basquete. Ele também gostava de jogar Pac-Man, gostava muito de acampar e principalmente pescar, e ele gostava de ouvir suas músicas preferidas. Alan era daquele garoto que, mesmo sendo uma criança, ele já chamava a atenção das outras pessoas, parecia que ele tinha um brilho. Ele encantava, foi essa forma que falaram, ele encantava as outras pessoas. Alguns professores falaram que ele se tornaria um grande homem. E com aquelas boas notas que ele tinha, a mãe era uma mãe rígida, né? Ela fazia o possível para que ele estudasse muito, porque ela já pensava nele em uma faculdade. Eu acho que é aquela coisa também, né, que irmão mais velho,
o filho mais velho sempre carrega, né? Ele acaba tendo que ser o exemplo, então, para as outras crianças. Bom, falando do pai do Alan, a mãe e ele não perderam o contato. Não podiam perder o contato porque eles tinham filhos juntos, né? A guarda ficou com Brenda, então durante a semana inteira Alan ficava com a mãe. Nos fins de semanas alternados, o pai buscava ele para ficar, né, esse fim de semana junto. Alan amava o pai, amava ir com ele, brincar com ele. E Justin tinha se casado novamente também. Ele se casou com uma mulher chamada Rosalind e eles tiveram juntos 2 filhos. Na verdade, eram 2 filhas, 2 meninas. E apesar de gostar muito de ficar aqueles fins de semana e alguns dias das férias escolares também, ele gostava muito de ficar com o pai, porém ele não se dava bem com a madrasta. Eles meio que ficavam se alfinetando. O que é ruim, né, gente? Porque enquanto o pai estava no trabalho, Alan ficava em casa e quem tinha que cuidar dele era a madrasta, né? Então, sei lá, será que realmente cuidava bem? Gente, só para vocês terem uma ideia de como que eu tô falando da personalidade do Alan, não é exagerada. Em um documentário que eu assisti, que tem aqui no YouTube, ele foi lançado há 5 anos atrás. E olha que essa história se passou em 1985, né? Olha só quanto tempo passou. E um homem, ele comentou nesse post e ele disse que ele era amigo de escola do Alan. E mesmo tendo passado anos e anos, ele lembrava muito bem do Alan. Na verdade, ele chamava ele de Christopher, né, de Chris. E ele escreveu o seguinte: Chris Brown era meu amigo quando frequentei a escola primária. Mesmo quando eu era um garotinho, sempre soube que algo não estava certo com a sua morte. Fico feliz que a justiça finalmente tenha sido feita, mesmo que tenha levado décadas. Tenho 44 anos agora e ainda me lembro da personalidade brilhante e do espírito divertido de Chris. Que ele descanse em paz. Então, assim, pra vocês verem, né? O homem, mesmo com 44 anos, ele lembra daquele coleguinha da escola. Então, para vocês verem como Alan era marcante na vida das pessoas. Dia 12 de abril de 1985 era o quê? Era uma sexta-feira. Bom, aquele dia ele iria para casa do pai porque ele ia passar o fim de semana lá. E apesar dele sempre gostar de ir para casa do pai, nas últimas semanas e principalmente nessa semana que o pai ligou todo dia, né, convidando ele para ir para casa, ele falou que ele não queria de jeito nenhum, até que o pai disse: vamos, a gente vai acampar e a gente vai pescar. Pescar era algo assim que ele amava fazer. Então, pegou ali no ponto fraco dele, né? Então, ele acabou topando passar aquele fim de semana com o pai. Bom, naquela sexta-feira, ele arrumou todas as coisas. E a última vez que a Brenda viu seu filho, ele a abraçou, deu um beijo e disse: eu te amo. Como a mãe iria trabalhar, né? Ela fazia horários longos. Alan iria para casa da tia dele e de lá alguém iria buscá-lo, né? Para ir então para casa do pai. Rosalind, a madrasta, já tinha ido buscar Alan na casa da tia dele. E aí ele tava lá no quintal brincando com as meninas. Rosalind saiu. Ela foi até o McDonald's, ela foi então comprar o almoço das crianças, que seriam lanches, e ela disse que chegou em casa na correria, porque ela tinha um compromisso. Ela deixou os lanches na cozinha, gritou para as crianças: crianças, venham almoçar. E ela saiu. Ela tinha uma entrevista de emprego, então por isso que ela não pôde se atrasar. Saindo da entrevista de emprego, ela ligou para casa. Uma das filhas atendeu, ela perguntou se estava tudo bem, a filha disse que sim, ela perguntou então do Alan. E aí a filha falou: olha, faz muito tempo que eu não vejo o Alan. Como assim, ele não tá aí no quintal brincando com vocês? Não, ele não está. Faz muito tempo mesmo que eu não o vejo. Ela não sabia muita diferença de horas, né? Porém, dava para imaginar que já fazia algumas horas que Alan tinha desaparecido. Bom, enquanto voltava para casa dirigindo o carro, ela ficou olhando nas ruas para ver se achava, né, Alan perambulando por ali. Quando chegou em casa, ela teve certeza que realmente ele não estava lá, ela logo ligou para a polícia. Quando Brenda saiu do trabalho dela, já era noite, ela estava chegando na casa dela, ela viu que suas 2 irmãs estavam lá na varanda, meio que esperando ela, sabe, para dar alguma notícia. Então ela
logo sentiu que algo não estava certo. E sim, realmente dali ela descobriu que Alan tinha desaparecido. Imediatamente ela ligou pro ex-marido, né? Pô, como assim? Ele não ligou para ela avisando, né? E ele disse que sim, que tinha desaparecido, contou a história, que tinha ficado sozinho em casa com as meninas. A polícia já estava procurando, porém, né, também a mãe e o padrasto, eles foram procurar, né, bater de porta em porta, enfim, fazer o possível ali para encontrar o menino. Já começaram a imprimir folhetos. Brenda, ela foi até um jornalista e ela conseguiu então que esse jornalista, né, fosse lá, tirasse fotos, entrevistassem ela, para, né, quanto mais pessoas soubessem, melhor. Então, com isso, através da ajuda desse jornalista, ela também apareceu na TV. Logo, eles receberam um telefonema dizendo que Alan tinha sido raptado e que para devolverem, eles teriam que pagar a quantia de $25 mil. Todo mundo ficou muito nervoso porque ninguém tinha esse dinheiro para pagar. Todos eles eram famílias de trabalhadores, não tinha como que ter essa quantia sobrando. Então, por causa disso, o sargento que estava investigando o caso, esse sargento, ele era jovem, recém-promovido, e foi o primeiro caso assim grande que ele pegou, então ele era inexperiente. Por sorte, né, tratando-se de sequestro de criança, ele teve a ajuda do FBI. E depois os dias foram passando, ninguém entrou em contato novamente, porque aí dessa forma, né, o telefone já estava grampeado, eles iriam rastrear então a pessoa que fez a ligação. Só que não, gente, um outro telefonema nunca aconteceu, eles perceberam então que se tratava de um trote. As buscas por Alan continuavam. Bom, tinha um homem ali na região que ele costumava raptar para abusar de meninos e ele foi interrogado, só que logo ele foi descartado como suspeito. E sem ter por onde correr, a família acabou indo numa médium e acabaram levando, né, um ursinho de Alan, que era alguma coisa ali que ela precisava ter contato que fosse do menino. Ela disse que viu que ele estava em um local cheio de árvores e um local com água que se movia. Então, assim, a mãe logo pensou em um rio, em um lago, e logo também ela ficou bem preocupada porque Alan não sabia nadar. Gente, já tinham passado dias e dias. Brenda disse que até o 16º dia do desaparecimento, ela pedia para Deus para devolver o filho dela vivo. A partir do 16º dia, 17, e no dia 18, né, do desaparecimento, no 18º dia do desaparecimento, ela disse que ela pedia para Deus devolver o corpo do filho dela. E foi exatamente no 18º dia do desaparecimento que os policiais resolveram ir até o rio, que é um rio chamado Rio Flint, e eles acabaram com aquela busca, encontrando ali preso nas árvores o corpo do Alan. Ele foi localizado dia 30 de abril de 1985. Gente, aquele rio ficava a 5 quilômetros de distância da casa do pai dele. E a mãe sempre achou aquela história muito estranha. Por quê? Porque Alan era um menino muito obediente. Ele nunca iria sair sozinho sem pedir permissão. Ele nunca iria, por exemplo, entrar no carro de estranho. Tinha que ser alguém que ele confiava. Como que ele iria parar nesse rio sozinho, né? Caminhando? Não dava. Não era o filho dela. O filho dela era muito obediente. Bom, então ficou a cargo de um médico legista. Descobriu o que tinha acontecido com Alan. Alan não tinha marcas de machucados, então ele não passou por uma briga. Ele não teve, por exemplo, golpes de defesa, nada disso. E ele foi encontrado com água nos pulmões. Isso significa que quando ele foi parar no rio, ele estava vivo. Diferente, por exemplo, se alguém tivesse tirado a vida dele e descartado o corpinho dele ali. Infelizmente, o médico legista acreditou que foi algo acidental e foi assim, então, que ele fez o atestado de óbito como morte acidental. É muito fácil você não conhecer uma criança e mesmo a mãe falando que ele era um menino obediente, você acreditar que ele fugiu de casa sozinho, que ele foi parar lá naquele rio e que ele se afogou. E aí, para completar, esse médico legista, ele virou para a mãe e perguntou: "Nossa, ele bebia muito?" Ué,
Como assim beber muito? É um menino de 11 anos de idade. Foi encontrado álcool, bebida alcoólica na corrente sanguínea dele. E o médico legista acreditou que um menino de 11 anos de idade beberia. Tipo, ele bebe mesmo? Ele bebe tanto assim? Parecia normal para ele acreditar nisso. A quantidade encontrada no corpo dele era mais do que o dobro para considerar um adulto embriagado. E não fosse ainda muito estranho, né, você encontrar um menino com bebida alcoólica na corrente sanguínea, também foi localizado no organismo dele álcool isopropílico, que é aquele álcool de limpeza. Então, o sargento do caso estava, querendo que o médico legista colocasse aquele atestado como sendo atestado de homicídio, só que o médico falou que não, que para ele parecia muito bem, sim, que o menino invadiu o armário de bebida dos pais, sendo que ele nem sabia se tinha bebida na casa ou não, e que ele bebeu tudo, ficou bêbado, foi parar lá no rio e se afogou. Foi isso que aconteceu, foi acidental. Gente, que terrível, né? Tratando-se de morte acidental, as investigações, elas deveriam parar. Só que o sargento, ele não concordou com isso, ele continuou investigando e o FBI também continuou investigando. Justin, o pai dele, foi interrogado e assim ele foi um suspeito, porque afinal o combinado é que ele fosse pescar com Alan, e aí Alan foi encontrado no rio. Só que ele disse que não deu tempo dele chegar em casa. Ele chegaria mais tarde. Quando ele chegou, o filho já estava desaparecido. Onde então que ele estava? Ele estava no trabalho e o álibi dele foi confirmado. Ele teve o cartão de ponto lá registrado e as pessoas, tinham visto ele o tempo todo, então não poderia ser ele. Rosalind, a madrasta, explicou tudo o que tinha acontecido, do lanche do McDonald's, da entrevista de emprego, então não tinha mais por onde investigarem aquela família. Muitas pessoas na cidade apareceram com notícias falando que vi ele entrando em uma caminhonete branca, vi ele entrando em um carro verde, e todas essas pistas eram investigadas e não chegaram a local nenhum. Naquela mesma região tinha um abusador de crianças em série, ele também matava crianças. Ronald Lloyd Bailey. Bom, quando encontraram esse homem, ele já tinha sido preso e ele já tinha sido julgado e condenado por tirar a vida de 2 crianças, de 2 meninos, e o modus operandi dele era bem parecido com o que foi encontrado no Alan. Por exemplo, ele dava drogas e dava álcool para os meninos. E mesmo insistindo, que foi ele então que fez isso com Alan, ele disse que não foi ele, que não teria por que ele mentir, sendo que ele já estava condenado à prisão perpétua. Que diferença faria, colocar o nome de mais um menino? Só que o perfil do Alan não era o perfil de meninos que ele buscava, porque ele tinha sido abusado na infância e ele buscava meninos que o fizessem lembrar dele próprio na infância. Então eram garotos loiros, diferente do perfil do Alan. Por causa disso, eles acabaram desistindo. 5 meses depois da morte do menino, Brenda deu à luz ao seu 3º filho. Brenda disse que sentia que ninguém queria ajudá-la nesse caso. Então ela tinha como ajuda Jeff, o repórter, que sempre que ela pedia, ele estava lá. Então, nos aniversários das mortes do Alan, ela sempre soltava balões ou ela dava entrevista. O sargento também deu entrevista. Então, ela achava importante, e esse repórter ajudava. Por quê? Porque se a notícia ficar na mídia, a mídia vai cobrar os policiais. Tudo que tinha de pista, Brenda acabou juntando em uma mala azul. Então chegou um determinado momento que ela ligava para a polícia 2, 3 vezes por semana. Eles pararam de atendê-la, então ela começou a aparecer lá pessoalmente, querendo respostas e fazendo lembrar que, olha, eu existo e eu quero justiça para o meu filho. 4 anos após a morte do Alan, a GM, que é a empresa automobilística que tinha lá na região, da qual Brenda e da qual o marido trabalhavam, a empresa acabou fechando. Então eles perderam o emprego,
Então, por causa disso e por causa do sentimento ruim que eles já tinham naquela cidade por perderem um filho, eles resolveram se mudar e irem então para outro local. Então, eles se mudaram para a Califórnia. Porém, ela sempre ia visitar o túmulo do filho e sempre no dia 12 de abril, que era o aniversário da morte, ela estava lá. E ela disse que ela sentia que quem tinha feito aquilo com o filho dela era uma pessoa muito próxima. Gente, os anos foram se passando e o caso foi arquivado, não tinha mais nenhuma pista. E aí nós estamos em 2002, 17 anos depois da morte do Alan. Nesse momento, os 2 filhos dela já tinham saído de casa, ela se sentiu então muito sozinha, só que ela também não tinha mais esse dever com os filhos. Então ela pensou, poxa, agora é o momento da gente voltar para Flint. Ela e Harvey, o marido que nunca a abandonou, os 2 nunca deixaram de usar broches com a foto do Alan. Dentro de casa tinha um pequeno memorial, fotos de família, sempre com a lembrança do Alan. Ele sempre estava presente, né? Harvey foi um grande marido para Brenda durante todas essas décadas e também foi um grande pai que perdeu um filho e sofreu muito também. Então, em 2002, eles resolveram voltar para o Michigan e Brenda voltou a entrar em contato com os policiais. Só que dessa vez falando, olha, eu tô aqui, vamos reabrir esse caso. Então, depois de muito forçar a abrir o caso, ela conseguiu entrar em contato com o detetive, né, que era aquele detetive desde o início, e ela pediu para ele, olha, me mostra todas as provas, né, me passa tudo, mesmo que tenha foto, né, porque da necropsia, mesmo que tenha algo chocante, quero ver tudo. E aí, olha só o que ela descobriu. Que lá em abril de 85, eles pegaram depoimentos de várias pessoas. Uma pessoa deu o seguinte depoimento. Essa pessoa disse que tinha visto a madrasta do Alan, chamada Rosalind, e o irmão da madrasta, um homem chamado Moncal. Essa pessoa disse que viu os 2 abusando intimamente do Alan e também dando álcool para ele beber. Brenda simplesmente não acreditou nisso. Como assim? Uma pessoa deu aquele depoimento e ficou por isso mesmo. E quando ela confirmou quem pegou esse depoimento, né, quem tomou esse depoimento, era aquele sargento que estava cuidando do caso. E aí a única coisa que ele disse para ela foi o seguinte, eu acho que eu comi bola, eu deixei passar. Como assim, cara? Entendeu? Olha só o que você tinha de pista e você não foi atrás dessa pista. Por quê? Brenda ficou muito mal com isso, só que logo depois que ela descobriu isso, o detetive acabou se aposentando. E era como se não tivesse uma outra pessoa para investigar. Ela fez o possível e ela foi inclusive para mídia. Aquele amigo dela, jornalista, né, que de certa forma acabou virando amigo, deixou que ela fizesse uma entrevista e ela disse o seguinte, que ela tinha novas informações sobre o caso, só que ninguém queria reabrir o caso. Então ela precisava de alguém, senão ela iria começar a falar. E aí depois dessa entrevista, né, que foi ao ar, no dia seguinte, ela recebeu um telefonema da polícia dizendo que o caso do filho dela seria reaberto. E o homem que iria cuidar do caso dela era um detetive chamado Gerald Parkers. Conhecer Gerald foi muito bom para Brenda. Então, ele ligou para ela no dia seguinte, marcaram então uma reunião e aí ela foi até o escritório dele. Só que, gente, vamos falar do Gerald Parks. Ele já era um senhor aposentado, ele era um detetive aposentado. Só que ele não queria deixar de ajudar as pessoas. Então ele voltou a trabalhar mesmo como aposentado, né? E ele aceitou o salário de $1 por mês. Sério, gente. $1 vai dar ali R$5 por mês. Até na entrevista brincando, né, ele disse, então tudo bem, durante um ano eu vou ganhar $11, porque eu tenho que considerar que $1 será pago para imposto. Daí a gente vê, né, como são bons profissionais, que em toda a área existe, como são pessoas que têm sentimento. Então, o outro detetive lá, ele
que tinha acabado de se aposentar. Ele tinha aquela informação muito importante em 1985, sei lá, se por medo de solucionar o caso, ou porque ele esqueceu, desorganização, sei lá, gente, ele fez aquela bagunça, ele deixou pra lá, ele deixou uma mãe sofrendo mais do que já estava sofrendo por perder o filho por quase 20 anos, né? Estamos em 2002. E aí, por outro lado, a gente tem um homem ótimo no trabalho, que apesar de ter sido obrigado a se aposentar, ele falou, não, preciso continuar ajudando. E aí, né, para dizer que ele não estava trabalhando de graça, o salário dele era de $1 por mês. Ah, o mundo não está perdido como a gente imagina. Só que aí, gente, para também reiniciar esse processo de investigação, o atestado de óbito do Alan tinha que mudar, não poderia ser considerado morte acidental. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a exumação do corpo. Fazendo a exumação do corpo, o médico legista, ele atestou que era um homicídio. Ele começou então a destrinchar todo aquele caso, pegou todas as informações que Brenda tinha, e aí ele foi ver desde o início. Ele resolveu montar então a ordem cronológica do que aconteceu naquele dia, naquele 12 de abril. Ele então entrou em contato com a irmã da Brenda, porque lembra que eu falei para vocês que antes, né, de ir para casa do pai, ele tinha ficado na casa de uma tia? Essa tia disse que na hora que Rosalind apareceu lá na casa dela para buscar Alan, Alan começou a chorar, desesperado, dizendo que não ia, só que já tinha tudo, né, sido combinado. Ele acabou entrando no carro, só que quando ela viu o carro indo embora, ele estava meio que chorando, desesperado dentro do carro. E essa tia disse que se arrepende demais, por não ter tido aquele sexto sentido, por não ter percebido que, pô, tá muito estranho, né, e não ter impedido que ele fosse então com a madrasta. Rosalind então seria a próxima pessoa a ser interrogada, e aí ela acabou falando, né, lá pro detetive que realmente saiu para comprar McDonald's e quando voltou deixou o lanche lá. Ela não sabia nesse momento se Alan já tinha desaparecido ou não. E aí ela disse o seguinte, gente, ela disse que foi buscar a mãe dela no trabalho. Ela não citou sobre a entrevista. E quando checaram que a mãe dela não poderia estar no trabalho porque a mãe dela estava afastada por motivos de saúde, ela estava mentindo, né? Aí ela disse que ela não se lembrava, né? Poxa, tinha passado tantos anos, ela não conseguia se lembrar. Só que aí o detetive falou o seguinte, que olha, a gente não lembrar de coisas de anos atrás do dia a dia, beleza. Só que assim, houve um desaparecimento de um menino, que era responsabilidade dela. E como assim? Você lembra assim desses momentos, desses dias traumáticos, né? Muitas pessoas acabam até relembrando, refazendo aquele dia na cabeça, que foi o caso que aconteceu com a tia do Alan, que se arrependeu de ter deixado Rosalind tirar ele de casa. Só que aí ela disse que não tinha nada a ver com a história, que não sabia de nada. Eles foram atrás da pessoa que naquela época deu aquele depoimento que disse que os dois abusavam intimamente do Alan e que davam bebida alcoólica para ele. E essa pessoa, a gente, não foi identificada em nenhum dos dois documentários que eu assisti. Só que pro policial aposentado, ela disse o seguinte, olha, melhor do que eu falar isso para você, eu vou dar o nome de uma pessoa que viu Alan no dia 12 de abril. E aí deu o nome de Kate. Kate, em 1985, era esposa de Montel, que era o irmão de Rosalind. Eles tiveram muita dificuldade em encontrar Kate. Viram que logo depois da morte do menino, ela tinha se divorciado de Montel e tinha mudado de estado. Então, ela foi localizada em 2004 e ela foi levada para interrogatório. Nessa época, ela morava na Carolina do Norte e ela disse o seguinte, ela disse que naquele dia ela estava na cozinha dando comida para o filho dela, ela tinha lá um bebezinho com menos de 2 anos de idade, que era também filho, né, do Montel, e aí chegaram Rosalind e Montel, um de cada lado, e Alan estava entre os dois, e Alan parecia meio doente, né? Se a gente for pegar as informações que a gente já tem,
Provavelmente eles já tinham dado bebida alcoólica para o menino. Bom, sentaram o menino lá na cadeira da cozinha. Montel pediu para a esposa então cozinhar alguns ovos. Ele saiu, foi para o quarto. Quando ele voltou, ele estava com uma garrafa, que era uma garrafa que tinha o símbolo de caveira no rótulo. Ele pegou então um suco de uva, acabou misturando, né, colocando essa coisa da garrafa lá no suco e acabou colocando também em cima dos ovos cozidos. Ele deu o suco para Alan beber e também fez ele comer os ovos. Aí acabaram saindo com os dois e ele deu uma ameaçada na Kate falando: olha, você não fala nada, você não viu nada. Algumas horas depois os dois voltaram e ela viu que os sapatos dos dois estavam todos sujos de lama. Então sim, ela sabia que tinham jogado o menino no rio, principalmente depois quando encontraram, né, 18 dias depois, o corpo dele lá. E aí, quando esse detetive perguntou: moça, mas por que você não falou nada? Ela disse que morria de medo do marido, ele espancava ela assim quase que diariamente, e ele deixou bem claro que se ela abrisse a boca, ele ia fazer com ela e com o filhinho dela o que ele tinha feito com Alan. Então, por isso, ela não falou nada. Porém, assim, logo que ela conseguiu, ela pediu o divórcio, ela se separou e ela sumiu. Ela foi para outro estado, ela nunca mais teve contato com ele. Realmente por causa de medo. Então, agora, mais uma vez, entrevistaram Rosalie e disseram para ela: olha, nós temos agora uma testemunha ocular. E aí não adianta você falar que não está envolvida, porque sim, a gente sabe que você está. A princípio ela disse que não sabia de nada. Isso já era no ano de 2005, gente. Depois de 4 horas então de interrogatório, ela resolveu falar que: olha, eu ajudei meu irmão a se desfazer do corpo no rio. Só que eu não dei bebida para ele, eu não tirei a vida dele e não abusei dele. Porém, se vocês precisarem da minha ajuda para acusar meu irmão, eu ajudarei, eu serei uma testemunha a favor disso. Claro que, falando isso, ela queria algumas regalias, né? E mesmo com tudo isso de informação, testemunhas, provas, depoimentos, o promotor disse que não iria correr o risco de indiciá-los porque as provas não eram suficientes e porque eles poderiam perder, né? Então, assim, você vai gastar o dinheiro do Estado processando aquelas pessoas, né? Fazendo um julgamento e correndo o risco das pessoas serem inocentadas. Brenda disse que aquele foi o pior dia da vida dela, né? Um dos piores dias, né? Porque imagina quando ela perdeu o filho. Ela disse, gente, que ela ficou 2 dias no sofá, deitada no sofá, chorando, sem querer comer nada, sem beber, sem levantar para tomar banho. Tipo, ela entrou numa depressão profunda, porque assim, ela sabia quem tinha feito aquilo, todo mundo sabia, só que eles não seriam acusados. E aí, depois de 2 dias, ela levantou, ela falou: não, você vai ter que reagir. E aí ela teve uma luz, assim, ela disse que uma porta foi aberta para ela. Ela disse que, bom, já que o promotor não quer me ajudar, eu vou procurar quem é acima dele. Então ela foi atrás do procurador-geral. Ela levou tudo que tinha de prova. E esse procurador, gente, acreditou e deu uma chance. Então ele mexeu lá os pauzinhos. Sim, eles seriam indiciados e haveria sim esse julgamento. Então finalmente os dois foram presos e acusados de tirar a vida do Alan. O maior medo então do promotor era a testemunha. Eles tinham Kate como testemunha. Só que durante todos aqueles anos, ela entrou e saiu de hospitais psiquiátricos várias vezes. Ela tinha lá uns problemas mentais e ele tinha medo que o júri não acreditasse nela. Porém, ele fez várias entrevistas com ela e o que ela disse, né, fazia sentido. E o que ela disse meio que completava as provas que eles tinham então, né, as provas forenses. Bom, qual foi o motivo, né? O motivo seria ciúmes. Então, Rosalie morria de ciúmes, né, do primogênito do marido, da relação que eles tinham, e por isso ela fez o que fez. O irmão dela ajudou. Só que, de verdade, gente, tanto o primeiro detetive lá atrás, quanto o novo detetive, o aposentado e o promotor, eles acreditavam realmente naquela testemunha e eles acreditavam
por tudo assim que eles viram que o motivo foi que eles abusavam intimamente do Alan, até que chegou um determinado momento que o Alan falou que não, eu vou contar para alguém, seja para minha mãe ou para o meu pai, e aí eles resolveram então silenciá-lo. Em maio de 2007 aconteceu o julgamento dos dois. O advogado deles reforçava principalmente que Rosalind era inocente, ela era uma senhora bondosa, não via ela de forma nenhuma como fazendo maldade para uma criança. Durante todo aquele tempo, né, que ela tinha de relacionamento com o menino, ela nunca foi agressiva com ele, ninguém nunca presenciou, ela não era rígida, sabe, ela não dava bronca, e como de repente uma pessoa vai lá e joga a outra no rio. Ele também disse que depois da morte, o próprio corpo humano pode transformar substâncias em álcool, então pode ser que por isso tenha sido encontrada essa substância no corpo de Alan. E ele disse que não acreditava na Kate, porque achava assim muito surreal ela ver um frasco com uma caveira no rótulo e lembrar disso tão bem, lembrar das coisas tão bem que aconteceram naquele dia, sendo que ela tinha aqueles problemas mentais, né? Porém, né, como o outro detetive disse, realmente foi algo assim tão forte que aconteceu naquele dia que sim, ela tinha que lembrar todos os detalhes. Durante o julgamento inteiro, eles tiveram cuidado, eles não colocaram em pauta o abuso íntimo contra Alan. Eles colocaram realmente a pauta dos ciúmes, que realmente, né, seria bem complicado você provar alguma coisa depois de tantos anos. Gente, saiu então o veredito e o júri acreditou que Rosalind e Montel eram culpados. Gente, vou mostrar aí para vocês. No momento que eles são considerados culpados, a expressão de choque da Rosalind. Ela não acreditava que ela seria considerada culpada de jeito nenhum. E aí, olha só a expressão dela. Eles receberam a pena de prisão perpétua sem direito a condicional. Brenda disse que desde a morte do filho, ela sempre sonhava com ele sempre aparecia nos sonhos dela. Ele ainda era um menino de 11 anos. E depois do julgamento, depois que realmente a justiça foi feita, ele nunca mais apareceu para ela nos sonhos. Ela agradece demais o repórter por nunca ter desistido dela, sempre ter dado a liberdade para ela falar. Esse repórter, naquela época, né, do julgamento, em 2007, ele já não trabalhava mais como repórter, ele trabalhava com vendas de casa, porém, ele esteve presente em todos os dias do julgamento, e também quem esteve sempre presente foi o policial aposentado, que reabriu o caso, que fez uma ótima investigação, e que, né, colocou um ponto final nessa história. Vocês lembram que eu falei para vocês que o irmão do meio, né, o irmão que é 2 anos mais novo que Alan, o Maurice, ele tinha 9 anos quando o irmão morreu, que era o irmão que protegia ele lá na época da escola e tal, que ele tinha algumas deformidades no rosto. Na verdade, a doença que ele tem chama neurofibromatose. Então, desde pequenininho, ele começou a fazer cirurgias para retirar esses tumores. Esses tumores também causavam dores, só que com o tempo, um lado do rosto dele foi ficando caído, então olhos, bochechas caídas, e a cirurgia, a retirada dos tumores, é só realmente para impedir algo mais grave, por exemplo, esse tumor chegar até o cérebro e impedir a dor, né? Só que é algo que mesmo com as cirurgias, ele continua com o rosto deformado. Hoje ele é um adulto, ele é casado. Em 2010, quando eu vi uma reportagem falando, né, da última cirurgia que ele iria fazer, e a cirurgia de 12 horas foi um sucesso. Naquela época ele tinha 5 filhos, e um dos filhos, em homenagem ao irmão mais velho, Christopher, ele acabou dando esse nome, então, para um dos filhos. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. É um caso que, assim, como a gente vê em vários outros, que normalmente a mãe nunca deixa de lutar, ela nunca desiste. A gente teve, né, aquele primeiro detetive que atrapalhou tudo, sabe? Gente, como ele atrasou tudo, a gente não sabe por que ele fez isso. Ele até chegou a pedir desculpas para a Brenda, sabe? Porque realmente ele tem noção do estrago que ele fez. Em compensação, a gente tem esses 2 homens que ela agradece muito,
que é o repórter e que é o detetive aposentado, que, poxa, fizeram o possível para ajudá-la, e mesmo com pessoas falando que ela deveria interromper, que ela deveria parar de tentar encontrar algum culpado, que ela não encontraria, não, ela foi até o final. Então é isso, a gente se vê no próximo caso. Eu espero que vocês fiquem super bem até lá, tá bom? Beijinhos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e me sigam lá no Instagram, @ThaisRory e @CexaEstranha, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.